Paz do Senhor, irmãos. Amém. Queria cumprimentar você nessa manhã. Você é bem-vindo aqui. Gostaria de cumprimentar também os internautas que estão nos assistindo pela rede mundial de computadores. Que o Senhor possa abençoar cada um. Que o Senhor nessa manhã Ele possa trazer até nós restauração, salvação e libertação. Amém? Eu gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1. Graças a Deus que a Marisa já nos deu uma boa notícia logo que ela abriu esse culto aqui, porque ela falou que o Espírito Santo do Senhor está aqui. E o que eu peço é que o Senhor venha me usar nessa manhã como um canal, que eu possa ser uma mangueira, que a água viva venha passar por dentro a jorrar no seu e no meu coração. Amém? Porque o Senhor, Ele faz coisas grandes quando nós abrimos nosso coração para Ele. E o que eu te peço, que o Senhor convida cada um de nós nessa manhã, é que a gente venha sair da religião, para que a gente venha ter um contato, uma intimidade com Ele, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, abre em 1 Samuel, no capítulo 1. Às vezes você está falando assim: nossa, mas história de Ana eu conheço. Amém, graças a Deus por isso. Nossa, mas história de Ana eu já ouvi falar tanto. Amém, graças a Deus por isso. Você vai na sua fé, porque graças a Deus que o Senhor Ele sempre fala diferente com a palavra dele. E se você chegar desarmado nessa manhã diante da presença do Senhor, tirar as armas, os conceitos, os preconceitos, eu sei que o Senhor pode fazer o milagre acontecer na sua vida e na minha vida. Amém? Antes da gente ler o texto, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Curve a sua cabeça, fica à vontade. Não importa se você vai orar alto, se você vai orar baixo. O importante é que você seja sincero para o Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, pela Tua misericórdia, porque na verdade não foi nós que escolhemos estar aqui nessa manhã, mas o Teu Espírito Santo nos tocou para que estivéssemos aqui. Então que o Senhor tenha misericórdia de cada vida aqui, cada coração, que só o Senhor conhece, meu Pai. Às vezes nós conhecemos o exterior, mas o Senhor conhece o interior. Então visita agora o meu irmão e minha irmã, coloca neles um ouvido sensível à Tua voz, tira toda a cegueira espiritual, para que eles possam, meu Pai, ver o Teu poder se manifestar na vida de cada um. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o que importa, meu Pai, é que o Senhor cresça em mim. O que importa, meu Pai, é que eu me esvazie de todo o meu eu, e que o Senhor venha me encher com a Tua presença, para que toda palavra que for falada aqui no Teu altar, que for pregada, venha direto do trono da Tua graça, porque o Senhor sabe que eu não posso fazer nada se não for o Senhor, meu Pai. Então tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer alegria agora naquele coração que possa estar triste, que possa estar angustiado. Não, meu Pai, porque às vezes é a igreja, é este local, não porque eu estou aqui não, mas porque o Teu Espírito Santo renova, o Teu Espírito Santo batiza, o Teu Espírito Santo liberta. Então nos ensina agora, meu Pai, com essa história de Ana, a como que nós devemos proceder diante de Ti. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. 1 Samuel, no capítulo 1, diz assim o subtítulo na minha Bíblia. Às vezes pode ser a tradução diferente, mas acaba falando a mesma coisa, irmãos. Então o subtítulo diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem em Ramatim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Ezuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor, no dia em que Eucana oferecia o sacrifício. Dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos parar por aqui. Então, irmãos, o que a gente vê aqui nessa história, a gente vê aqui 3 personagens: Eucana, que era o marido, Ana, que era uma mulher, e Penina, que era outra mulher. Porque naquela época o homem podia ter mais de uma mulher. Se ele desse conta de sustentar, ele podia ter 2, 3, até mais. Então, naquela época, o pessoal, eles iam à igreja naquela época, que era o tabernáculo do Senhor, eles iam uma vez por ano, porque às vezes era longe. Então, a Bíblia nos ensina aqui que eles iam e levavam ofertas para sacrificar ao Senhor. Então ia toda a família, de ano em ano, e às vezes ficava 1, 2, 3 dias lá, naquele tabernáculo. Aí eles pegavam um novilho, era um cordeiro, sem mácula, sem mancha, e os sacerdotes queimavam as gorduras. E às vezes as porções que ficavam, eles pegavam depois e serviam as famílias. Igual ele fala aqui, que Eucana, ele pegava e dava porção para Penina e para os seus filhos, filhos de Penina. Mas para Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava, apesar de Deus ter cerrado a madre de Ana, apesar dela não ter filho. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que, na verdade, naquele tempo, a mulher que não podia ter um filho, se engravidar, ela era discriminada, era uma mulher às vezes que não valia para nada. Então nós aprendemos aqui com Eucana, que esse homem aqui parece que ele era de Deus, porque apesar da mulher não poder dar um filho para ele, ele a amava, ele cuidava, ele incentivava ela. E nós vemos aqui também uma outra pessoa, que é Penina, que é a outra mulher de Eucana, que ela tinha muitos filhos. Então vai ver que ela devia de olhar para Ana e começava a rir, começava a irritar a Ana, igual a Bíblia fala aqui. E Ana, ela ia ficando envergonhada, Ana ia ficando humilhada, Ana, na verdade, ela ia diminuindo cada vez mais, ela ia ficava pequena, ficava triste. E fala aqui que ela chorava muito. Então, conforme eles subiam para adorar o Senhor, as famílias, Ana já ia triste, porque ela devia de ver os filhos de Penina com Eucana e ela não tinha nenhum, mas ela ia. Então diz aqui que ela chorava, que o semblante dela era caído. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que, se a gente for olhar, na verdade, Ana, ela era uma pessoa religiosa naquela época, porque ela estava aceitando aquela situação. Ela já estava acostumada, acho que muitos anos, aí com a família toda, ver os filhos de Penina e não ter filho, e ficar triste, e chorar. Então ela ficava ali naquele desespero. E às vezes o que acontece com a gente, meus irmãos, quando às vezes a gente está numa condição de religião, quando às vezes nós estamos numa condição de ser humilhado, de ser envergonhado, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes na família, a gente fica naquela situação triste. Eu não sei o que se passa com você, só o Senhor sabe, mas às vezes a gente fica triste, humilhado, envergonhado como Ana, porque a situação às vezes não nos favorece. Às vezes você sonha, não consegue fazer aquilo que você quer. Às vezes você sonha coisas com o teu filho e às vezes parece que a coisa não rompe. Então o Senhor Jesus convida você e a mim a sair da acomodação da religião, para que a gente venha ter uma intimidade com Ele. E aqui, se a gente continuar lendo aqui, vamos continuar lendo a história de Ana aqui, para ver o que aconteceu depois. Então diz aqui, continuando, no verso 9. Então a gente viu essa primeira parte aqui, que eu parei para que o Espírito Santo fosse nos ensinando. Essa primeira parte que mostra humilhação, mostra vergonha, mas mostra também um cuidado de Eucana com a sua mulher. E a gente aprende também com Penina, que às vezes Deus tem nos abençoado, Deus tem nos favorecido, e nós não temos às vezes que ficar rindo do irmão que não é favorecido, não. Nós temos que ajudar, nós temos que ser gratos com o Senhor, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amém? Então essa primeira parte, que se você quiser anotar, você anota aí, porque uma hora o Senhor vai te usar para falar dessa palavra também. É humilhação e vergonha essa primeira parte. Amém? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas falar de Ana parece que é direcionado só para as mulheres. Não, é direcionado para as mulheres e para mim também, e para você
que é homem, o importante é a gente aprender a atitude de Ana. Então diz assim no versículo 9, vou ler bem devagar. Aqui diz no subtítulo, a oração e o voto de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. Aqui Ana começa a ter uma atitude. Aqui Ana, ela não queria ser Ana das outras vezes, não, ficar só chorando, eu não tenho filho, ah não, eu estou triste, eu sou envergonhado, não. Aqui Ana, ela abriu os olhos espiritual, ela falou, não, eu tenho que me revoltar contra essa situação, eu não aceito essa situação não, eu vou me levantar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para que a minha vida venha mudar. Então, diz assim, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli o teve por embriagado. Olha só, irmãos, Ana, ela chegou diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós chegamos diante do Senhor, não temos nada para falar. Às vezes o coração está tão fechado, é tanta pedra que você não tem o que falar. Então você chega, às vezes você só vai mexer os lábios, como Ana aqui. E Eli, que fala, que é o sacerdote da época, era o pastor da época, ele estranhou aquilo, ele falou, mas espera aí, Ana só vive chorando, Ana só vive lamentando, e de repente ela está aqui de pé, porque ela se levantou, ela está aqui movendo os lábios. E olha o que diz a palavra aqui, derramando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ana, ela não queria ficar naquela situação mais não, de humilhação, de vergonha. Ana se levantou, Ana, ela foi até o Senhor Jesus, até Deus, e começou a falar. Às vezes ela não tinha nada para falar, ela começou a mexer os lábios. Tanto é que o pastor, ele estranhou, falou, Ana, você tomou vinho, você está embriagada? Ela, não, Senhor, eu estou com aflição na minha alma, por isso que eu tenho aqui, eu estou aqui na presença de Deus até agora, por isso que eu tenho me derramado ao Senhor até agora. Aí Eli entendeu e falou, vai em paz. E Ana, na mesma hora que ela começou a orar, que ela começou a falar com o Senhor Jesus, aquela tristeza foi saindo, aquela tristeza foi caindo por terra, e o Senhor vem trazendo alegria. Aqueles olhos que era triste não era mais, o semblante mudou, e ela teve fome, ela foi e comeu. Olha que coisa linda. A primeira parte, vergonha e humilhação. Essa segunda parte que fala de atitude. Atitude. Se a gente vier só na igreja, irmãos, para ouvir, para ver o irmão, para falar, e não tiver atitude, nada muda. É melhor a gente ir para outro lugar. É melhor a gente perder tempo em outro lugar. Você tem que vir para a igreja aqui, eu e você, nós temos que vir aqui ter uma atitude de abrir o coração. Você tem que imaginar que o Senhor Jesus, ele está aí do teu lado, que os anjos do Senhor estão do teu lado. Você tem que acreditar, é fé, é crer. E o Senhor Jesus, ele agrada como nós cremos. Na verdade, crer
Só apenas não adianta. É crer e confiar. Porque crer até o diabo crê, mas confiar não. Confiar é quando nós temos o Espírito Santo. Quando nós cremos e confiamos que o Senhor Jesus Ele pode mudar a nossa situação, que o Senhor Jesus Ele pode nos tirar da uma acomodação de religião para trazer até Ele ter um encontro real e verdadeiro com Ele. Então nós aprendemos aqui que Ana teve uma atitude. Ela se levantou. Não importa se você não sabe falar nada para Deus, não importa às vezes se você não sabe fazer uma oração bonita, o Senhor Jesus Ele quer sinceridade no nosso coração. Ele quer falar: meu Deus, eu estou triste mesmo, Senhor, eu fui na igreja hoje porque eu não estou com vontade, eu não estou sentindo nada. É isso que Ele quer, sinceridade, que isso vai tirando a pedra, vai abrindo o teu coração, vai tirando a esterilidade, para que o Senhor possa agir na sua e na minha vida. Amém? Vamos continuar lendo aqui, irmão. O texto parece que ele é grande, mas não é pequeno, porque o Espírito Santo ele muda tudo. Amém? Então, a primeira parte, humilhação, vergonha. Essa segunda parte, se você quiser anotar, atitude. Ana se levantou e falou: não, agora eu vou falar com meu Deus. Ana, aqui em outras palavras, ela falou: não vou nem falar com o pastor, não, eu vou falar com meu Deus. Não é que nós temos que deixar o pastor, não. O pastor ele paga preço, ele nos ensina, ele busca, mas nós temos que ter aquele pastor que cuida de nós, que é o Senhor Jesus, é aquele que pode mudar a minha e a sua vida. Às vezes nós olhamos aqui pelo sentimento de Eucana, que era o marido. Ele amava Ana, mas ele não podia mudar a situação dela, mesmo que ele amava. Às vezes a sua mulher tem te amado tanto, seu marido tem te amado tanto, mas só ele não pode mudar a sua situação. O único que muda é Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Jesus. Amém? Então, continuando aqui, vamos para a terceira parte aqui, que aqui no subtítulo fala: nasce Samuel e é consagrado a Deus. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho. Deixa eu parar até aqui. Olha que coisa tremenda, irmãos. Primeiro a humilhação, a vergonha, depois uma atitude, e depois um milagre aconteceu na vida dela. Uma mulher que não tinha filhos, às vezes ela fala: eu quero ter um filho, porque é importante ter um filho, é bom para o pai, mas só a mãe que sabe essa grandeza, só a mãe que tem esse sentimento. Então aqui você vê que o milagre aconteceu. A hora que Eucana coabitou com ela, o Senhor lembrou-se dela. O Senhor falou: peraí, aquela ali é aquela que estava orando a mim com gemidos inexprimíveis. O Senhor lembrou e fez um milagre acontecer na vida dela. E que nós aprendemos até aqui, quando nós temos uma atitude de fé, de agradar ao Senhor, de sair da religião, de buscar o Deus vivo, o Deus grande, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o rei dos reis, então Ele faz um milagre acontecer na minha e na sua vida. Não importa a idade, não importa o tempo, o que Ele quer fazer é um milagre acontecer. Mas para isso nós temos que nos posicionar. Vamos continuar aqui, irmão. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Deixa eu parar até aqui. Às vezes, se fosse um de nós hoje, podia olhar para Ana: peraí, porque só o Senhor sabia o voto que ela fez. Mas se a gente soubesse o voto que ela fez, e a gente vê aqui que passou um ano, o marido dela voltou para o templo, que todo ano eles iam para sacrificar ao Senhor. Aí ela pega e fala aqui: ó, volta só você, eu não vou não. Às vezes, se fosse um de nós hoje, vocês me desculpem, a gente ia falar: não, Ana não vai cumprir com o seu voto não. Que é isso, Ana? Como é que se explica isso? Não tinha filho, era envergonhada, era humilhada, agora Deus dá um filho para ela, ela vai levar? Não, às vezes é isso que acontece. Às vezes nós vamos para a igreja, às vezes a pessoa vai para a igreja: eu vou lá que eu preciso dessa bênção.
não tem que dar certo o trabalho, a doença. Aí você vem, o Senhor faz um milagre acontecer no primeiro momento, aí depois você não quer saber mais. Eu quero falar para você que o nosso Senhor Jesus, Ele não é um Deus homeopático não, que fica dando uma gotinha, outra gotinha ali não. O que Ele quer é um compromisso comigo e com você, para que a gente venha, não é às vezes por uma troca de uma cura, às vezes a gente venha não é por um trabalho abençoado, é porque Ele é soberano, é porque Ele é o príncipe da paz. É isso que nós temos que entender, é isso que Ana entendeu aqui, quando ela estava orando ao Senhor, que ela fez o voto, o Espírito Santo já tocou nela, falou: Ana, às vezes o que você mais quer é um filho, você vai ter um filho. Às vezes ela pensou, mas você tem que saber que tudo pertence a Deus, ao Deus vivo. Eu quero falar para você que a minha vida, a sua, pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. Se você realmente estiver no reino e saber que tem um rei, nada é nosso. O teu carro não é seu, a sua casa, o seu trabalho não é seu, o esquete não é seu, não preocupa não. O esquete tudo pertence a Deus, é Ele que abre, é Ele que fecha as portas. Amém? Vamos continuar lendo aqui que já está terminando. Então subiu Eucana marido com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido. Olha só que marido. Aqui a gente vê um marido que é dirigido por Deus. Aqui a gente vê um marido que é dirigido pelo Espírito Santo. Porque Ana, quando ela não tinha nada, ele apoiava. E aqui o que ele diz para Ana: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor, porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Amém? Irmãos, primeiro é a vergonha, é a humilhação, depois a atitude, depois o semblante já foi mudando, depois o milagre aconteceu. Ana ficou grávida. Depois, irmão, parece que, peraí, mas eu estou envergonhado, agora eu tive uma atitude, agora Deus fez o milagre acontecer, será que para por aqui? Não para não. Aqui, essa parte aqui, a gente vê um sacrifício que Ana teve. Você pensa bem, a sua mãe que pode dizer isso. Como a gente vê, às vezes a pessoa tem coragem de pegar um filho e jogar na lata do lixo, pegar um recém-nascido e jogar no lixo, jogar na rua, mas ela não tem coragem de pegar uma mala de dinheiro e jogar na rua, não. Ela não tem coragem de pegar uma mala de dinheiro e colocar no lixo, não, porque às vezes é pegada no dinheiro, é amarrada no dinheiro. Mas o ser humano, o filho, ela pega e joga, e às vezes ela parte por essa situação, ela pega o filho que acabou de nascer, ela não quer nem olhar, ela pega e já joga. Mas Ana aqui, olha só o sacrifício. Ana, ela ficou com o neném. A palavra diz aqui que ela teve que desmamar. Pensa bem que dificuldade. Às vezes você pegar, acabou de nascer, jogou para lá, você não tem tanto sentimento. Mas se pegar aquela criança, só a mulher pode falar isso. Você começar a olhar naquele rostinho, você começar a colocar para mamar em você, você ficar aquele tempo ali, aquele trabalho, aquele amor que Deus vai colocando, aquela união, sabendo que saiu dentro de você, e depois você pegar e levar e entregar ao Senhor. Como que explica isso? Às vezes tem pessoas que fazem cada pergunta sobre a palavra de Deus, vai naquelas perguntas que não tem nem resposta, só para complicar. Eu quero falar uma coisa para mim e para você. Tem coisas que não se explica, tem coisa que é mistério do Senhor. Quando nós formos para a eternidade, a gente pergunta para Deus, fala: meu Deus, mas é aquela coisa sem resposta. Não preocupa com isso não. E que nós temos que pegar aqui, às vezes não é a genealogia de Eucana, quem que era o pai, quem que era o outro pai. Nós temos que pegar aqui o contexto
para que venha trazer diferença na nossa vida, que a gente não venha ser apenas envergonhado. Você pode ser humilde, que você não venha ser humilhado, mas que você venha ter uma atitude como Ana, de buscar o Deus vivo, de buscar a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso baluarte, o Deus que muda a nossa situação. É isso que nós temos. Às vezes você não está na igreja, você está dentro do seu quarto, mas você busca a rocha, você começa a tomar daquela água viva. Então o que a gente vê aqui é a atitude de Ana. Ana, ela desprendeu, Ana, ela entendeu, nossa, mas um filho que eu nunca tive agora, só que ela entregou ao Senhor. O melhor lugar de nós entregar o nosso filho é para o Senhor. Aleluia. O melhor lugar de nós entregar os nossos filhos é para o Senhor Jesus, é nos caminhos do Senhor Jesus. Lá no Salmo 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E se você for fiel, ele abençoa a sua descendência. Às vezes você está com um problema com o filho, com a filha. Eu não sei o que eu faço. Você tem que olhar primeiro para você. Você tem que primeiro resolver você e Deus. Você tem que sair do comodismo. Você tem que fazer como Ana, que aí as coisas começam a mudar em volta de você. É isso que acontece. Então Ana, depois do milagre, ela fez um sacrifício de amamentar, de ficar aquele tempo, às vezes um ano, eu não sei, às vezes mais. E depois ela foi e cumpriu o voto dela com Deus. Mais uma coisa que nós aprendemos aqui, irmão: às vezes você pode não cumprir nada comigo, amém, mas quando você fala com o Senhor Jesus, você tem que cumprir. Porque se você cumprir o que você tem colocado na presença de Deus, Ele faz o milagre acontecer. Então Ana não sabia o que ia acontecer mais com a vida dela, porque ela queria tanto aquele filho. E a hora que ela tem aquele filho, ela vai e entrega ao sacerdote ali, para ele servir na casa do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia, que às vezes você já até sabe. Virando a página aqui, olha o que fala aqui no versículo 19, olha aqui: sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia ainda diante do Senhor. Olha que tremendo, irmãos. 3 filhos e 2 filhas. Ela entregou, ela se despojou, ela teve um encontro real com Deus. Ela saiu da religião, ela falou: toma, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, eu não sei o que vai acontecer não, mas o Senhor teve misericórdia, Ele deu mais, Ele deu muito mais. E sem falar nisso, Ana foi mãe de Samuel, do profeta Samuel, aquele que ungiu o rei Davi. Olha só que coisa tremenda isso. Será que às vezes esse filho que você tem aí, a filha, Deus não tem confiado em você não? Que é um grande profeta, uma profetisa do Senhor. Então nós temos que pensar melhor, sabe, nós, os nossos filhos, cuidar melhor, porque às vezes onde você não vê saída, onde você vê que está cerrado, amado, Deus faz o milagre acontecer. Mas para isso Ele conta com a nossa parte. Para isso nós temos que agir no natural, que no sobrenatural Ele age. Para isso nós temos que fazer aquilo que está nas nossas mãos, a nossa força, e o sobrenatural Ele faz. Amém? Então olha que coisa linda. Olha que coisa linda esse texto de Ana. Esse texto de Ana, então, não fala só para a mulher, fala para nós, homens, para nós ter atitude, para nós apoiar, para nós amar, para nós orar pelas nossas esposas, para a gente estar ali do lado, não desprezar. Olha só que coisa linda a atitude de Ana. E Ana, ela não ficou esperando por ninguém, ela tirou a capa. Ela falou: não, eu vou me levantar agora, eu não sei o que eu vou falar, eu vou gemer, os meus lábios vão mexer, não importa quem vai pensar. Então às vezes é o que nós estamos na igreja, não preocupe quem está do seu lado, não, é você e Deus, é você e Deus. Nós temos que vir, parar de perder tempo, irmão. Nós temos que vir catar esse Deus grande e colocar dentro de nós esse Espírito Santo que muda. Às vezes não é por palavras bonitas, às vezes não é por títulos, é pela presença de Deus, é pelo preço pago de oração. É o que tem acontecido aqui, pelo preço pago dos pastores, trazendo um avivamento para a obra, trazendo um avivamento para essa igreja. E Deus, Ele quer avivar eu e você. Deus, Ele quer avivar eu e você. Ele não quer que a gente fique na vergonha, na humilhação, não. Ele quer que nós tenhamos uma atitude
uma atitude de agradar Ele. Ontem foi a graduação do meu filho na high school. Então eu achei lindo aquilo. Eu comecei a ver aquilo, lembrar na época que levava ele no Brasil pequenininho,